Nós estamos na série de pregações expositivas na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, e hoje nós vamos meditar no capítulo 3, dos versos 18 a 22. 1 Pedro 3, de 18 a 22. Peço a você que, durante a exposição, esteja com a tua Bíblia aberta, conferindo os versículos, observando tudo que está sendo dito. Se tiver caneta, papel, anote, guarde. Se não anotar agora, depois olhe a pregação, reveja a pregação, mas o preferível é que você preste atenção neste momento, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 18 a 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual ficou figurando o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos conduza mais uma vez neste momento, para que entendamos a sua palavra. Ó Deus soberano, obrigado, Senhor, pela oportunidade de, como teu povo, ter livre acesso à tua presença, para te adorar, para te engrandecer. Senhor, e pela tua misericórdia sobre nós, temos também o privilégio de aprendermos sobre a tua palavra, sem a qual não há conversão, sem a qual não há vida, sem a qual não há transformação. A tua palavra é viva, fiel e verdadeira. A tua palavra rege a história, apesar dos homens não aceitarem assim. A tua palavra é o centro de todas as coisas. Ó Deus, e neste momento nós suplicamos que o Senhor nos dê a graça de compreendê-la um pouco mais. Que o texto que nós acabamos de ler para meditarmos nesta noite possa nos ensinar mais da maravilha da obra do Senhor por nós. Nos fortalecer, fundamentar a nossa esperança por intermédio daquilo que Cristo fez por nós. Que não sejam palavras, Deus, que serão ditas nesta noite e apenas isto, não. Mas que adentre, Senhor, os corações e, acima de tudo, que nos traga mudança, transformação, desejo de perseverança, nos inspire a vivermos para a glória do Senhor, apesar de estarmos num mundo hostil. Um mundo que a todo tempo trama contra o Senhor e a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Agracia-nos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, entender que Jesus foi vitorioso e que a sua obra redentora é suficiente para que possamos perseverar na vida cristã, mesmo em meio a este mundo hostil e anticristo, é fundamental para que a igreja possa perseverar e continuar marchando diligentemente para a glória de Deus neste mundo. Quem provavelmente entendeu isso com profundidade foram os cristãos morávios.
Os morávios são uma denominação cristã protestante que surgiu na Morávia, na atual República Tcheca, nos dias de hoje, no início do século XIX. Os morávios fizeram parte do primeiro grande movimento missionário protestante no mundo. A Igreja da Morávia enviou durante 20 anos mais missionários do que muitas igrejas protestantes em 200 anos. Para vocês terem ideia, alguns morávios até se venderam como escravos para alcançar outros escravos. Eles não poderiam chegar aos escravos apenas como missionários, e assim eles venderam a própria vida por amor à obra de Cristo para alcançar outras almas. E o interessante é que o emblema, o brasão da igreja tem a imagem do Cordeiro de Deus com a bandeira da vitória. E cercada esta imagem, tem uma inscrição em latim, cujo significado é: nosso Cordeiro já conquistou, por isso vamos segui-lo. Ou seja, porque Cristo, pelo poder da sua ressurreição e ascensão, derrotou todos os poderes do mal e os destruirá juntamente com todos que praticam o mal, eles poderiam marchar, prosseguir, pregando o evangelho do Santo Cordeiro de Deus, apesar da hostilidade que poderiam encontrar, porque esse era o principal fundamento da esperança deles. Cristo venceu, vamos segui-lo. E neste texto, especialmente que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro ele traz um incentivo, um encorajamento, mas também um motivo principal pelo qual os cristãos do seu tempo deveriam continuar perseverando, vivendo em justiça, proclamando a salvação, apesar do mundo hostil no qual viviam. Queridos, na semana passada, mais especificamente no capítulo 3, dos versos 13 a 17, vimos que Pedro nos dá algumas diretrizes para lidar com o mundo hostil. E ele ensina, em primeiro lugar, que devemos lembrar que somos bem-aventurados. Apesar da hostilidade, da perseguição do mundo contra os cristãos devem lembrar que são bem-aventurados, são abençoados em Cristo Jesus. Deveriam lembrar também que, ao invés de temer aos homens, eles deveriam priorizar Cristo em seu coração, temendo o Senhor Jesus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Mas ele também lembra que, apesar de serem perseguidos, os cristãos devem manter um bom testemunho. E que seria melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Agora, o apóstolo vai ensinar que a obra de Cristo deve ser o fundamento principal da esperança dos cristãos que são perseguidos e hostilizados neste mundo. Porque Jesus sofreu por fazer o bem, mas o seu sofrimento foi completado. O seu triunfo foi e sempre será proclamado, de eras e eras e tempos em tempos, de nações e nações. E porque o seu domínio foi estabelecido sobre tudo e sobre todos. Este é o fundamento da esperança da igreja em meio ao mundo hostil, para prosseguir, para caminhar, para viver em justiça e para glorificar o nome de Deus. E diante disso, queridos, do que Pedro escreve e também do que temos em mente para meditarmos nessa noite, é que nós vamos então pensar e considerar o seguinte tema: Jesus Cristo é o fundamento da nossa esperança. Jesus Cristo é o fundamento da nossa esperança. Em primeiro lugar, segundo Pedro ensina aqui, porque o seu sofrimento já foi completado. Observe aí que Pedro, no versículo 18, começa o versículo com uma conjunção conectiva que é a palavra pois. Isso serve para justificar a alegação do versículo precedente, no verso 17, segundo o qual Pedro diz que é melhor sofrer por praticar o bem do que por praticar o mal. Com isso, Pedro começa a oferecer um encorajamento aos seus leitores, sofredores, porque qualquer sofrimento que os cristãos viessem a passar, tanto naquele tempo como nos dias de hoje, não chegaria nem perto do sofrimento que Cristo Jesus passou. Toda alegação de sofrimento se enfraqueceria em comparação ao glorioso sofrimento de Cristo Jesus por nós. Ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos
a Deus. Veja que Cristo é descrito por Pedro como o Cristo ungido de Deus. Essa palavra Cristo não é um sobrenome, como muitos pensam, não. Cristo é uma menção ao ungido, ao Messias prometido desde o Antigo Testamento. E Pedro diz que Cristo, ungido do Senhor, morreu pelo seu povo. E isso engloba tudo que Jesus passou. A sua morte vicária, se entregar por nós, sofrer, passar por hostilidades, ser pregado em uma cruz. Mas Pedro vai dizer que toda a sua obra de morte, de ressurreição por nós foi completada. Morreu de uma vez por todas. Lembre-se quando Jesus está na cruz do Calvário, antes de morrer, ele diz: Tetelestai, está consumado, porque a obra dele foi consumada para salvar a nossa vida, para nos livrar dos pecados. Pedro diz que o justo foi entregue pelos injustos. É interessante que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eu já ensinei isso a vocês, a ideia de justificação era de ter sim uma dívida paga, a pessoa precisaria ser justificada, mas também de reconciliação. E a Bíblia vai dizer de maneira geral que o homem precisa ser reconciliado com Deus. Porque o homem nasce em pecado e assim já nasce como inimigo do Senhor, está lá em Efésios capítulo 2. Mas que para que o homem possa se achegar novamente à presença de Deus, deve haver reconciliação por meio de justificação. Mas como o homem poderia chegar diante de Deus? O que ele iria oferecer? Qual é a justiça que o homem tem de si, se nós somos pecadores e mortos dos nossos delitos e pecados por natureza? E foi aí que teve que acontecer a troca. Injustos por natureza foram trocados por um homem justo, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Uma vida justa por vidas injustas. E a gente para pensar como isso aconteceu. Você teria coragem de dar a tua vida pelo pior bandido que está preso num presídio? Você teria coragem de dar o seu filho, uma pessoa que você ama, pelas piores pessoas que existem na face da terra? Certamente não. Mas o Senhor Deus deu o seu próprio Filho por amor deste mundo. Está lá em João capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E por causa da sua justiça, porque ele cumpriu a lei perfeitamente, então ele morreu. Ele satisfez a ira de Deus contra os pecadores, pagou um alto preço. E Paulo vai dizer que hoje nós estamos justificados em Cristo Jesus. Nós não temos mais dívidas diante de Deus, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E Pedro vai dizer que Jesus nos justificou e por isso nós temos paz com Deus. Charles Spurgeon disse certa vez que nenhuma alma comeu jamais um pedaço de pão mais delicado do que o pão da substituição. Essa é a maior verdade no céu, ele disse. Jesus Cristo, justo, morreu pelos injustos, para que eles pudessem ser apresentados a Deus. E é isso que Pedro vai dizer aqui, logo na sequência. Ele diz que o justo foi entregue pelos injustos para conduzir-vos, para nos conduzir a Deus. Irmãos, Cristo veio remoldar o homem, a sua imagem e semelhança, e nos apresentar habilitados diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele nos recolheu como bons frutos que surgiram dele, como um trigo que foi plantado por ele, um trigo separado do joio, para nos levarmos diante do Criador, e assim sermos usados conforme a vontade dele. E os cristãos da época em que Pedro escreve deveriam se atentar a isso, lembrar que também deveriam entender a missão que tinham de apresentar outros frutos a Deus, não por si mesmo, mas pelo agir do Espírito de Cristo nele, conforme está no capítulo 2, no verso 12. Assim também como Paulo diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito a Cristo Jesus, lá em Colossenses capítulo 1, no verso de número 28. Portanto, meus irmãos, o que temos aqui é o apóstolo Pedro mostrando que Jesus é o fundamento principal da nossa esperança, porque o seu sofrimento já foi completado.
E ainda que os cristãos venham a sofrer neste mundo, Cristo, quem mais sofreu, venceu por meio do seu sofrimento. Por isso, tudo que nós passamos aqui por pregarmos e viver para a glória de Cristo Jesus, e eu não preciso entrar aqui novamente no que eu disse na semana passada, que são sofrimentos que de fato nós temos por amor de Cristo e por evidenciar Cristo, não pelo que achamos que é o nosso sofrimento pelo nome de Jesus. Mas eles deveriam ser encorajados e entender que a esperança deles estava em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas devemos nos atentar a esta bela narrativa de Pedro aqui, porque no centro do Evangelho está a cruz de Jesus. O centro do Evangelho não são homens, o centro do Evangelho não são denominações, o centro do Evangelho é a cruz de Cristo Jesus. A mensagem de Cristo é tão clara que crianças podem entender. Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós. Mas sua verdade é tão impressionante que os mais sábios dos homens não conseguem entender totalmente o seu significado. Ao olharmos para a compaixão do grande juiz de todas as coisas, nós nos sentimos contritos, humilhados, mas ao mesmo tempo felizes, porque Deus que tinha contra nós, Deus que nos tinha como inimigos por causa do nosso pecado, Ele mesmo providenciou aquilo que pagaria a nossa multa. Ele mesmo foi quem providenciou aquilo que iria desfazer a nossa atual situação. Os infratores foram liberados e abençoados pela graça, por um favor imerecido. E a obra de Cristo por nós está completa. Então por que temer? Devemos saber que nada pode nos separar deste amor. O que foi que nós lemos aqui na liturgia? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus venceu, e isso é a certeza de que nós estamos seguros nos seus braços, em suas mãos. Portanto, a primeira coisa que deve fortalecer a nossa esperança é saber que o sofrimento de Cristo foi completado, que essa obra nos alcançou. E mesmo que venhamos a sofrer, nada pode desfazer o que já foi feito por nós. Mas Pedro vai adiante. Ele vai nos dizer que Jesus Cristo é o firme fundamento da nossa esperança em meio a um mundo hostil. Em segundo lugar, porque o seu triunfo foi proclamado. Foi e sempre será. Veja que Pedro começa a segunda parte aí do verso 18 dizendo o seguinte: morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ainda que morto, a sua morte foi revertida. Jesus foi morto no domínio do corpo, sim, mas na encarnação ele assumiu um corpo eterno no domínio do Espírito. Aí na tua letra, na tua Bíblia está em letra minúscula, mas nós cremos que deveria ser maiúscula, porque aqui, provavelmente, conforme nós vamos explicar um pouco mais à frente, nós entendemos que o apóstolo Pedro está falando de Cristo sendo vivificado no poder do Espírito Santo, conforme outras palavras no Novo Testamento vão deixar claras. Mas o verso 19 ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que isso significa? E eu já quero adiantar-lhes que temos aqui um dos textos mais difíceis de se interpretar nas Sagradas Escrituras. Este texto é fruto de discussões teológicas há séculos. Teólogos de todos os lugares do mundo colocam seus pensamentos sobre este texto. Algumas pessoas entendem que os espíritos em prisão se referem a espíritos demoníacos que pecaram em algum momento da época de Noé. Esse texto tem ligação com Gênesis capítulo 6. E se você observar como começa lá, você vai ver que muitos têm essa interpretação por causa do texto em si. Algumas pessoas pensam que isso significa que Jesus foi ao inferno em algum momento, talvez entre a sua morte e ressurreição.
para proclamar a sua vitória sobre os espíritos malignos e os mortos incrédulos. E muitas poucas pessoas pensam que este texto oferece um suporte, algum tipo de ideia que levam as pessoas a crer numa espécie de purgatório, aonde as pessoas estão lá no estado intermediário e elas creem que Jesus Cristo ainda pode, em algum momento ou de alguma forma, ir até elas, pregar e elas serem assim, então, salvas e terem uma segunda oportunidade. Mas, com muito temor e tremor no coração, porque é a palavra de Deus e tem textos que são difíceis, eu irei assumir a posição que hoje me parece ser mais satisfatória, à luz do contexto da primeira e da segunda carta de Pedro. Não é uma interpretação propriamente minha, eu estou subindo em ombros de gigantes para enxergar além. Nomes como Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, e outros contemporâneos como o reverendo Augusto Nicodemos e D.A. Carson, que é conhecido como hoje um dos maiores teólogos vivos, intérpretes do Antigo Testamento, isso a nível interdenominacional. E segundo esses irmãos pensam, e assim também eu acredito, o que Pedro está dizendo aqui é que Cristo, a figura central das suas palavras, através do Espírito que o ressuscitou, pregou ao povo que estava vivo nos dias de Noé. Ou seja, Cristo não veio encarnado para pegar para o povo nos dias de Noé, mas através do Espírito dele, ele pregou ao povo que estava vivo naquele dia. E o contexto das cartas de Pedro abrem portas para essa interpretação. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 10 a 11, diz o seguinte: foi a respeito desta salvação, Pedro está falando da salvação em Cristo Jesus, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. O que ele está dizendo aqui? Que não foi, por exemplo, Isaías que pregou por si, mas o Espírito de Cristo Jesus, assim como estava nos outros profetas do Antigo Testamento, foi quem conduziu eles à pregação do Evangelho, à pregação da vinda do Messias. É Cristo pré-existente, era o seu Espírito que conduzia os profetas. Sempre que havia pregação, era por meio do Espírito de Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz que Noé, em seus dias, era um pregador da justiça, e mesmo assim conseguiu rejeição. E essas pessoas que negaram a pregação, que desobedeceram enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, morreram no dilúvio e enfrentaram o julgamento de Deus. Eles estão agora na prisão, por assim dizer, na condenação eterna. Resumindo, o que Pedro faz é uma analogia da pregação de Cristo Jesus por meio de Noé e aplica isso então aos crentes no tempo em que ele escrevia. Como assim? Por que somente vai em Noé? Porque o insight da história de Noé fornece esses argumentos. E aqui nós paramos para observar os paralelos. Primeiro, na época de Noé, havia uma minoria de pessoas que acreditavam na pregação da justiça, que buscavam a justiça contra uma cultura que não ouvia a palavra de Deus, que não recebia a palavra de Deus. E Pedro vai dizer que só 8 pessoas foram salvas. Assim como era também na época de Pedro. Poucos eram cristãos. Poucos de fato entenderam a mensagem da justiça, amaram a verdade da justiça, e a maioria não. Noé era justo no meio de uma geração perversa. Ele deu testemunho daqueles que estavam ao seu redor, mas ele foi zombado, insultado, assim como os cristãos na época de Pedro foram chamados para testemunhar acerca de Cristo Jesus e também zombaram deles. Em ambos os casos, a sentença foi impositiva. O julgamento estava iminente para Noé,
porque o dilúvio estava no horizonte. O julgamento era iminente também nos dias de Pedro, porque como nos é dito no capítulo seguinte, lá em 1 Pedro 4:5, todos terão que prestar contas diante de Deus. E os justos serão salvos, vingados e aprovados por Deus. Texto difícil, mas é isso que está dizendo. E isso, queridos, nos diz o seguinte: você crente, você não deve se atemorizar por pregar a justiça de Deus. É o conteúdo da sua pregação, por meio da obra de Cristo Jesus, que vai salvar a alma, sim, mas você vai ser negado muitas vezes. Você vai ser zombado muitas vezes. Mas mesmo assim, seja perseverante. Uma das primeiras confissões da Igreja Reformada Suíça, durante o tempo da Reforma Protestante, é uma confissão chamada a Segunda Confissão Helvética. E ele diz que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando você fala, você não está falando de si mesmo. Quando você prega a verdade, você está falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como aconteceu nos tempos de Noé. Assim como aconteceu nos tempos de Pedro, assim como acontece hoje, quando Cristo é pregado, nós estamos pregando em nome de Deus, pelo agir do Espírito de Deus, a palavra de Deus. Portanto, abra sua boca. Portanto, fale de Cristo. Não é na sua força que você vence esse mundo. Nós não fomos chamados para, pelos nossos álibis, convencer as pessoas. Nós não fomos chamados pela nossa forma de colocar corretamente as ideias teológicas, alcançarmos corações. Não. Cristo deixou claro desde o início que uns ouvirão a palavra e outros não. A semente cairá em vários tipos de terra, mas somente no coração, que é uma terra fértil, produzirá. Outros não. E assim como Noé pregou e foi negado, Cristo pregou e foi negado, nós também devemos pregar, sabendo que muitas vezes nós seremos rejeitados. E isso nos mostra, irmãos, que devemos continuar vivendo a nossa pregação para a glória de Cristo Jesus. Isso desencadeia na mente de Pedro também outro paralelo. Noé e sua tripulação foram salvos através da água, olha aí. Ou seja, não apenas da água, mas através da água. Aliás, vale ressaltar que a figura da água tem um papel importante nas Sagradas Escrituras. Se nós observarmos, por meio da água houve criação. No princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Foi através da água que houve criação. Mas também foi através da água que houve purificação e batismo. Como, por exemplo, os hebreus que foram batizados como nação, quando passaram pelo Mar Vermelho na direção de Moisés. E também quando foram batizados como povo de Israel para cumprir uma missão numa terra diferente, quando passaram pelo Rio Jordão sob a direção de Josué. No tempo de Noé, foi a água que trouxe afogamento e julgamento, que levantou o barco para que a água salvasse aqueles que eram de Deus. Então Pedro, ele mais uma vez traça um paralelo aqui. Salvo através da água, e esta água simboliza o batismo que agora também salva os crentes. Ele não está falando sobre o poder da água, né? Tem gente que coloca algo miraculoso. Se caiu água na tua cabeça, ou se gente for imergida, né, como em outras igrejas, a água purifica ali, leva os seus pecados junto e as pessoas mistificam. Tanto que, às vezes, se batiza a mesma pessoa 3, 4, 5 vezes. Né? As pessoas dizem isso como se fosse algo místico. Às vezes trazem água lá do Rio Jordão, né? O Rio Jordão hoje está em mudiça. Mas as pessoas trazem água do Rio Jordão e ainda vendem. Olha que coisa. Como se tivesse algo místico. Pedro não está falando isso. Ele está falando de semelhança. Aqueles que foram convertidos com Cristo Jesus e salvos por meio do seu sangue, batizados na sua graça. No Novo Testamento, o batismo tem muitas associações, mas em geral o que Pedro está falando aqui é de conversão.
no qual você experimenta o penhor de uma consciência clara para com Deus. Os estágios daquilo que é viver com a consciência limpa na presença de um Deus santo. E é assim que Pedro usa o batismo em nossa passagem. É assim que Pedro usa o batismo aqui no verso de número 21. A água foi aquilo que salvou Noé naqueles dias. E isso simboliza agora também o que te salva, que te conduz a viver em retidão diante de Deus, com uma consciência limpa e dedicada. Só mais uma coisa sobre o batismo. À luz da Escritura, batismo também significa ser comissionado. Quando Adão foi criado, ele foi comissionado por Deus. A partir das águas ali, tudo foi criado e depois o homem veio. Noé, após o dilúvio, foi comissionado a se multiplicar pela terra, a também começar a tomar conta do que estava ali. Israel, após passar o Mar Vermelho, foi comissionado para ser nação. E pelo batismo de Cristo, a igreja foi compromissada para proclamá-lo e viver de uma maneira justa, apesar da hostilidade deste mundo. Portanto, irmãos, o que temos aqui é a certeza de que Cristo foi e sempre será proclamado. E apesar de nós estarmos em um mundo hostil, apesar de nós estarmos em um mundo que é anticristo, nós devemos continuar proclamando Jesus, porque vai ser sempre como nos dias de Noé. Pelo Espírito de Cristo, muitos irão pregar, mas também muitos não irão aceitar. Muitos irão negar a justiça de Cristo, mas devemos descansar, é isso que Pedro está falando. Porque aqueles que foram batizados em Cristo Jesus serão salvos, como nos dias de Noé. Cristo sofreu como um justo em um mundo injusto, uma vida de perseverança mesmo em meio às injustiças. Mas isso não desfaz a sua proclamação de salvação e justiça. E é isso que Pedro está ensinando. Continuem a proclamar, continuem a viver, continuem a ter esperança, porque Cristo já foi e sempre será proclamado. Haverá perdição e haverá salvação. Por fim, Pedro vai nos dizer que o que traz uma firme esperança em Cristo Jesus é porque o seu domínio já foi estabelecido. Verso de número 22. O qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Veja que Pedro diz que Cristo agora está nos céus. Jesus, após completar a sua obra neste mundo, foi em ascensão para junto do Pai, ele está lá. Só que o interessante é que essa ideia de estar à destra de Deus já era algo predito desde lá do Antigo Testamento. O Salmo 110, por exemplo, fala do reino e sacerdócio do Messias. E o primeiro versículo diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A obra do Messias já pressupõe que ele sairia vitorioso e que Deus Pai colocaria todos os seus inimigos, tudo aquilo que é contra ele, debaixo dos seus pés. Autoridades, potestades, principados, tudo que existe estaria sob o domínio de Cristo. E é lá também que ele está intercedendo por nós. Tanto o texto que nós lemos em Romanos 8, como também a carta aos Hebreus, diz que Cristo intercede por nós diante de Deus. Todas as vezes que aparece a ideia do Senhor Jesus ao lado do Pai, isso pressupõe também o quê? Intercessão pelo seu povo. E Pedro vai dizer que o Senhor Jesus Cristo está lá à destra de Deus, mas também que tudo está subordinado a Ele. Em sua vindicação final, ele é vindicado pelo Pai. O Pai o leva de volta. Ele adentra os céus com autoridade. E isso deve lembrar-nos que um dia também seremos vindicados. Um dia também seremos chamados para perto do Pai e nada pode mudar isso. Agora pense como é que essas palavras chegou ao povo daquela época. Existe um encorajamento para a igreja sofredora maior do que esse?
Existe um encorajamento para nós maior do que este? Nós estamos cercados pelo ceticismo, pela zombaria, pela oposição. Muitos estão sofrendo com as crescentes acusações contra o cristianismo. Mas lembre-se que apesar de passarmos por tudo isso, o nosso Senhor que nos comprou com alto preço está sentado no trono. O seu amor por nós não vai ser revertido. A sua vida dada por nós, nada pode reverter isso. O nosso Salvador é o Rei. Ele é o Cordeiro que venceu. E essa é a mensagem. E assim Pedro está dizendo que a igreja, mesmo tentada a recuar, deveria continuar perseverante. Deveria marchar, ir em frente, permanecer firme, falando da vitória de Cristo Jesus. Porque tudo está debaixo das suas mãos. Tudo está debaixo dos seus pés. Poderes, demônios, autoridades terrenas, tudo que existe, homens, está debaixo de Cristo Jesus. Ele reina. Todas as coisas foram entregues em suas mãos. Portanto, queridos, nada deve nos amedrontar, porque o nosso Rei está no trono. E é isso que Pedro quis dizer aos irmãos daquela época, e diz a nós também: o domínio dele já foi estabelecido. Eu fico pensando nos cristãos primitivos, jogados no Coliseu. O Coliseu está manchado pelo sangue dos mártires. E eu fico pensando naqueles cristãos caminhando em direção à arena, para servir de circo, de entretenimento. Vivem em outros países, uma perseguição tremenda, não recuam, porque o Senhor lhes dá consciência que, apesar dos homens hoje, até tirarem a nossa vida, até nos hostilizarem, até nos perseguirem, isso não muda os fatos de que o nosso Rei está assentado no trono, e que Ele tem o domínio da nossa vida, e que um dia nós triunfaremos com Ele eternamente. Pois haverá um dia que Ele virá, e Ele lançará todos aqueles que foram anticristo na condenação eterna. E por isso os cristãos deveriam perseverar. Nada foge ao domínio de Cristo. E fica a mensagem para nós: seja perseverante, não tema homens. Hoje a gente tem visto um governo que incentiva a hostilidade contra o cristianismo. Nós estamos vendo minorias que têm voz. Hoje a gente não pode chegar mais num púlpito por causa dessas pessoas e falar determinadas verdades, pregar contra aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, porque essas pessoas hoje podem nos processar, pode tirar tudo que nós temos, pode fechar as portas da nossa igreja, pode nos hostilizar, mas não tema, Cristo tem eles debaixo dos seus pés. Não temos demônios. Tem um povo aí que fala mais no demônio do que em Deus. Por que devemos temer os demônios se Cristo tem o domínio sobre eles? Não tema as pessoas, o governo. Não tema tudo aquilo que se levanta contra você. Não tema um parente, não tema um vizinho, não tema ninguém. Porque Cristo Jesus já proclamou a sua vitoriosa obra na cruz. E nele nós somos mais do que vencedores. Eu já estou encerrando esta mensagem, irmãos. Mas lembrem-se que no início eu falei dos irmãos morávios. Um povo que no século XVIII perseverou para a glória de Deus. Proclamou, por meio do Espírito de Cristo, a verdade da salvação. Um povo que vendia até a si mesmo como escravo por amor ao Evangelho. Mas o que sempre me chamou a atenção, e eu trouxe essa ilustração porque quando eu estudava no Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, Pernambuco, tinha um símbolo bem grande na parede.
E quando eu fui procurar saber que símbolo era aquele, até então não tinha ouvido, foi aí que eu descobri essa maravilha. Os moráveis na sua bandeira colocaram assim: o Cordeiro venceu, por isso nós vamos segui-lo. E aquilo encheu o meu coração de esperança, porque assim como vocês, eu também sempre fui hostilizado por causa do Evangelho. Mas isso permanece até hoje na minha vida e eu quero que permaneça na tua. Lembre-se disso, o Cordeiro já venceu. Vamos segui-lo, vamos prosseguir. Ele abriu o caminho, não recue, não deixe de falar do Evangelho, não deixe de viver para a glória de Deus, não deixe de amar as pessoas ainda que seja hostilizado, sofra por fazer o bem, mas faça. Viva em justiça, pregue o Evangelho no poder do Espírito Santo de Cristo, como aconteceu nos tempos de Noé, no Antigo Testamento, e acontece quando a palavra é pregada fielmente. Persevere para a glória de Deus. Porque Ele vive, nós podemos crer no hoje e também no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. E nem mesmo a morte pode nos livrar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que eu convido você a cantar comigo neste momento. Coloque-se de pé, vamos entoar juntos este cântico tão